Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Das Revelações de Jesus, a irmã Maria Cecília Beige. Meu Jesus, a tua bênção me preceda, me acompanhe e me siga, a fim de que tudo o que eu fizer tenha o sinal da tua bênção. Amém. Lágrimas de Jesus e de Maria. Deveis saber, esposa caríssima, diz Jesus para a irmã Maria Cecília. Deveis saber, esposa caríssima, que eu conhecia muito bem quais os atos e as ofertas que seriam do agrado do meu Pai e que desejava ardentemente de mim. E eu, em tudo, o comprazia, de modo que ficava plenamente satisfeito e contente. E por esta complacência que de mim recebia, dignava-se ainda comprazer-me e condescender benignamente a respeito dos pedidos que lhe dirigia em prol dos meus irmãos. Porque o que lhe dizia e fazia, tudo fazia em favor deles, com ânsia e veemente desejo de vê-los todos salvos e para que todos tivessem parte em meus méritos na redenção. Por aqueles que deviam disto ficar privados, os quais via bem distintamente, experimentava grande pena e oferecia esta pena a meu Pai em troca da obstinação em que vivem esses míseros cegos sem a luz da fé e por isso excluídos da redenção e privados efetivamente dos meus méritos. Oh, quanto me afligia ver tantas almas que eu amava e as quais desejava todo o bem por serem obras de meu Pai. Tinha vindo ao mundo para salvá-las e por culpa delas mesmas de nada lhes serviriam a redenção e tantos méritos. Era meu anelo de todas as almas eleitas se unirem a mim para chorar, e este anelo penetrava no coração da minha mãe querida, e ela também se desfazia em pranto. Agradava-me, sobremaneira, vê-la tão unida a mim, a chorar tão grande perda. Oferecia estas lágrimas e esta dor a meu Pai e pedia-lhe desses sentimentos semelhantes às almas escolhidas, especialmente aquelas que podiam fazer algum bem às almas cegas e desventuradas, a fim de ajudá-las e comunicar-lhes o conhecimento do verdadeiro Deus e chamá-las assim à luz da verdadeira fé e fazê-las partícipes da redenção. Que não fosse inútil para elas a redenção que eu obtivera, tão copiosa, por falta de quem lhes ensinasse a verdadeira fé. O primeiro beijo de Maria e Jesus. Estando, pois, nos braços da minha dileta mãe e percebendo o desejo do seu coração de dar-me a mim, seu filho amado, um casto beijo e também recebê-lo de mim, desejava-o muito mais do que a figura da esposa sagrada que dizia ao amado do seu coração: Ah, beija-me com os beijos da tua boca. Cântico dos Cânticos 1:1. Com muito mais ardor, ansiava eu por comprazê-la e por ter ainda o prazer
que podia receber de uma criatura tão pura e inocente, e por mim tão amada e tão amante. Dá-lhe esta satisfação com a plenitude de consolação que podia receber uma criatura tão digna, convidando-a primeiro a aproximar os seus castos lábios do meu rosto, a fim de dar-me e de receber de mim o beijo sagrado. Fiz penetrar este convite amorosamente em seu coração, e como já compreendia a minha voz interior, atendeu logo ao amoroso convite, beijou-me a seu gosto e foi correspondida com tanto amor que, enchendo-a de nova graça, fê-la saborear a doçura do casto beijo. Também eu senti grande deleite em recebê-lo dela, e este primeiro beijo, dado à minha querida mãe, ofereci ao meu pai, com aquele que dela recebi, e com todos estes deleites de espírito que fiz a sua alma saborear e que a minha humanidade sentiu, rogando-lhe que se dignasse fazer com que as almas inocentes que, desejosas de provarem sua suavidade, lhe a pedissem intensamente, experimentassem a miúde as doçuras divinas, e fosse ele o primeiro a convidá-las, quando elas o desejassem. De facto, mostrou-se pronto a fazê-lo, dizendo pela boca do profeta real: provai e vede como o Senhor é bom. Salmo 33, 9. Ao meu pai muito agradou esta oferta e súplica, e condescendeu benignamente a tudo o que lhe pedira, de modo que as almas amantes podem ter o desejo de experimentar a doçura e a suavidade de Deus, porque serão satisfeitas, como de facto o experimenta quem o deseja. Mútua privação. Não se deve julgar, caríssima esposa, que ao experimentarmos tanto eu como a minha querida mãe, tamanho gosto, suavidade e agrado neste ato amoroso de nos beijarmos com recíproco afeto, eu admitisse com frequência este gosto, antes para privar-me de tudo quanto podia causar-me consolação. Abstive-me justamente do que mais me consolava. Raríssimas vezes houve entre nós tais afetos de mútuo amor. Via o ardente desejo da minha dileta mãe, que excitava em mim um desejo mais veemente, não só de comprazê-la, mas de experimentar também eu a doçura dos seus castos beijos. Tal desejo, tão ardente, a tinha mortificado e privado daquilo que anelava, embora fosse perfeito e santo. Oferecia a privação causa de grande pena, visto ser, enquanto Deus, inclinado a comprazer e consolar as minhas criaturas, e enquanto homem, inclinado a receber consolação das mesmas. Oferecia, como disse, a privação ao meu pai, em desconto das muitas e graves ofensas que, a este respeito, ele recebia das criaturas. E quando trocava com a minha dileta mãe este ato
de recíproco amor, sempre fazia penetrar-lhe no coração o beijo de Judas, traidor, e os muitos golpes e desprezos que eu devia receber em meu rosto divino. Fazia-o para moderar a doçura e consolação que em tal ação experimentávamos. Ela, pensando nos prazeres de que eu seria alvo, eu, na ingratidão daqueles que me haveriam de menoscabar. Assim, o deleite era acompanhado sempre da amargura dos futuros sofrimentos. Só fazendo aqui uma parte do que eu estou a perceber aqui nessa parte em que Maria e Jesus, não é? Tinham aquele afeto de Maria, poder acariciar o seu bebezinho, né, recém-nascido, né, dar aquele afeto, aquele amor, aquele carinho. De vez em quando ela desejava isso, mas eles se privavam disso, não é? Se privavam disso em desconto das graves ofensas que Jesus poderia receber nesse sentido, através das criaturas, né? Então eles desejavam, Maria desejava muito ter esse carinho, esse afeto e beijar muito o seu pequenino recém-nascido, né? Que mãe é que, a mãe normal aqui da terra, não é? Que mãe é que, ao ter o seu pequenino no colo, né? A crescer, um mesinho, 2 mesinhos, são todos umas fofurinhas, que desejo é que cada mãe não tem, né? De abraçar, de beijar quantas vezes, né? Lhe dá vontade de beijar o seu filhinho. Maria tinha também esse desejo, né? Mas muitas das vezes esse desejo, eles faziam essa mortificação, né? Esse desejo tão ardente que ela tinha de fazer isso, era mortificado, privado, né? Eram privados disso para fazer oferta ao Pai do céu, como Jesus sempre fazia, embora bebê, né? Recém-nascido, era consciente, né? Era o homem-deus ali presente, consciente de tudo, né? Então, em desconto daquilo que ela haveria de sofrer por parte das criaturas, né? Privavam-se desse afeto mútuo entre mãe e filhos para oferecer a Deus em descontos, né? Privavam-se em desconto das ofensas que Jesus poderia vir a receber. E quando Maria queria dar um beijo afetuoso a Jesus, ele colocava no seu coração, né? O beijo de Judas Iscariotes. Quando eles trocavam assim essa carícia, né? Esse beijo respeitoso, né? Ele trazia, como disse aqui, né? Fazia penetrar no coração, Jesus fazia penetrar no coração de Maria o beijo de Judas, né? Que o havia de trair, né? E muitas outras coisas que ele havia de receber, né? Em troca de tão grande bem. Então, Jesus, nessa vida íntima, ele conta os muitos oferecimentos que fez ao Pai, em desconto de todo o mal que nós, criaturas, deveríamos fazer, né? Então, foi assim essa parte que eu entendi e queria, né, poder compartilhar aqui com vocês. Para quem tiver acompanhando esses capítulos, né, essa vida íntima, poderá ver, né, nos capítulos anteriores que já foram gravados e nos que vêm a seguir, né, o quanto Jesus pede muito ao Pai por nós, né, pelas nossas fraquezas, pelos nossos declínios, pelas nossas más ações. Então, tudo ele faz e muita coisa se priva para o benefício de nós mesmos, né? E já pedi antecipadamente ao Pai muitas coisas para o nosso benefício, né? Então, vamos continuar aqui. Jesus envolto em panos. Depois que a minha querida mãe me segurou durante algum tempo nos braços, já sabia que devia, conforme se faz às outras crianças, envolver-me nos pobres panos preparados para esta ocasião. A minha dileta mãe fê-lo
com muita graça, amor e consolação. Tal consolação, no entanto, não era isenta de amargura, porque lhe dizia, ao mesmo tempo, ao coração: envolvei, minha mãe, o vosso filho, nestes pobres panos, mas sabei que outros liames estão preparados para mim, pois virá o tempo em que serei ligado com cordas e cadeias sem piedade. Oh, que tormento causarão estas palavras, que tormento causaram estas palavras ao coração inocente e amante da minha mãe querida. Vendo-me, pois, assim envolto e apertado entre os panos, experimentei a pena que sentiria um homem adulto e de juízo maduro. Oferecia o sofrimento a meu pai, dizendo-lhe: eis, ó Pai, o vosso amado filho, envolto em faixas. Eis-me ligado e privado inteiramente de movimentos. Rogo-vos que vos digneis, em virtude desta minha aflição, descontar, ou seja, desatar os vínculos dos pecados das almas incaustas, almas imprudentes, que com tanta facilidade se deixam prender e depois não encontram meio de solver os vínculos da iniquidade e querem, mas não podem por si mesmas livrar-se. Portanto, Pai amantíssimo, dai-lhes muita graça e força para poderem se libertar. Meu Pai prometeu-me que tudo e de facto vai efetuando isto todos os dias. Enquanto muitas almas se acham emaranhadas em duros vínculos de pecado, quase sem perceberem, são, porém, almas destituídas de malícia plena. Antes, incautamente, imprudentemente constrangidas por alguma consideração ou necessidade aparente, encontram-se envolvidas em culpas, mas desejam com vontade decidida livrar-se dos horríveis vínculos. Meu Pai não deixa de ajudá-las de modo particular e muitas, em virtude desta minha oração, ficam inteiramente livres. Então, mais uma vez aqui, né, Jesus que faz o pedido ao Pai, pedindo por nós, né, que às vezes imprudentemente nos metemos em situações, né, nos vimos ali em pecados que muitas das vezes entramos, depois não conseguimos sair, né? Então, em virtude de tudo isto, ele já pede antecipadamente para Deus, né? Para o nosso bem, para que consigamos, estando nessa situação, que consigamos sair, né? Então, tudo muitas das vezes que a gente consegue, não é por nós mesmos, não é por méritos nossos, mas é por méritos de Jesus, né? Porque por nós mesmos nada podemos, nada conseguimos, não é? Tudo é por méritos de Jesus, né? Como diz aquela frase, né? Por Ele, para Ele, por Ele, todas as coisas foram feitas, né? Todas as coisas foram feitas e Ele mantém essas mesmas coisas e também as nossas vidas, né? Porque por nós mesmos não conseguimos nada. Então, tudo aquilo que a gente pensa que conseguiu por mérito próprio, não é. Foi sempre pelos méritos de Jesus, que já pediu antecipadamente a Deus para que conseguíssemos, né? Por causa mesmo dos seus méritos. Então é isso, meus irmãos, que tinha para hoje sobre a vida íntima. Amém. Jesus, eu confio em vós. Divina vontade reina na minha vontade. Amém. Fiat.